Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SOS Literatura. Hoje nós vamos falar sobre o naturalismo, então vamos lá. Bom, como surgiu o naturalismo? O naturalismo, ele começa no final do século XIX e ele tem como marco inicial a publicação O Mulato, lançada em 1881, de Aloysio de Azevedo. E essa obra tem como tema central o preconceito racial. Assim como eu já falei anteriormente, as escolas literárias não surgem de um dia para o outro, tá, gente? É todo um processo. E o naturalismo, ele surge quando. Deixa eu passar para o slide. O naturalismo está acontecendo ao mesmo tempo que o realismo, que foi a escola literária que a gente viu anteriormente aqui no canal. E essas duas escolas literárias é como se elas estivessem indo no mesmo caminho, no mesmo estrada, uma rua, enfim, as duas indo juntas. Em um determinado momento, o naturalismo, ele segue um outro caminho. Então, assim, o naturalismo, ele tem algumas características do realismo, porque ele mostra realmente a realidade, a gente vai falar mais sobre isso depois. Ele mostra bem a realidade do que estava acontecendo, mas com um foco em um outro ponto, vamos dizer assim. Então, é como se fosse uma ramificação do realismo. Eu coloquei esse quadro aqui no canto e vocês vamos fazer uma pequena análise. Eu sei que o nosso foco é a literatura e não as artes, mas esse quadro, para vocês terem uma ideia como que era o naturalismo, o foco dele era mais do lado animalesco do homem, mais o lado natural do homem. Então ele queria mostrar a realidade nua e crua. Então aqui nesse quadro não tem mais aquela idealização que tinha no romantismo. Aquilo tudo lindo, tudo muito bonito e todos os frufruzinhos, não tinha mais, era a realidade nua e crua. E o naturalismo é bem impactante, assim, justamente porque ele foca muito nesse lado animalesco do homem. Então aqui nesse quadro, como vocês podem ver, tem as expressões das pessoas, são umas expressões bem de pessoa cansada, sabe, que trabalhou muito. Aqui no fundo você consegue ver uns senhores, tem essa cartola, né, então provavelmente são pessoas que têm mais condições de vida e representando bem o que tinha nessa época. Deixa eu só passar. O contexto histórico, lá fora do Brasil, quando teve o naturalismo, fora, estava tendo a Revolução Industrial, então, assim, estava acontecendo toda aquela, tendo toda uma divisão da sociedade entre os burgueses e os proletariados, sendo que os burgueses estavam como os em ascensão, os topzinhos, e a classe mais inferior não, né, era justamente uma classe inferior. E nessa época eles queriam mostrar mais essa realidade, né, do que estava acontecendo, não queriam mais esconder. Só que aqui no Brasil, o que estava acontecendo? Vou ler o que está no slide para vocês. Nessa época, o país passava por grandes transformações. Então, a cidade do Rio de Janeiro ainda era considerada a capital do Brasil naquela época. A capital era o Rio de Janeiro. E a segunda revolução industrial estava em vigor. Ou seja, o capitalismo estava crescendo e a questão financeira estava tendo uma ascensão. Então, estava rolando uns negócios bem sérios na época. E por causa disso, aumentou o número de mão de obra, o que significava mais maquinários e mais pessoas trabalhando. Nessa época também o Dom Pedro II estava no seu segundo reinado, no final do Império, e em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proporciona a liberdade aos escravos. E com essa abolição da escravatura, que foi um acontecimento muito importante para a época, a partir desses fatos, nota-se que a sociedade era uma sinais de liberdade, ou seja, o que eu falei anteriormente. O pessoal queria mostrar essas coisas que estavam acontecendo justamente porque tinham mais liberdade para isso. Como eu coloquei aqui, que um povo agora tem voz e se faz entender. É considerado um novo momento onde as pessoas procuram ser libertas do passado. Então, tudo aquilo que já foi, esquece. Opa. Então, aqui, voltando a esse slide. Eu coloquei que
O naturalismo focava mais no lado animalesco do homem, em frequentes descrições patológicas, doenças, hereditariedade, sempre é essa palavra, influências do meio e em constante luta pela sobrevivência. A gente vai falar isso melhor nas características. Então vamos lá. Os escritores naturalistas, influenciados todos por esses acontecimentos, procuraram retratar com maior realidade o que estava acontecendo na sociedade. Então eles tinham uma visão mais materialista, uma vez que a sociedade estava em ascensão. Também tinha uma visão mais objetiva, onde os temas eram tratados sem rodeios. Então, assim, vamos falar a verdade, tudo que está acontecendo, sem enrolação. A mesma coisa do arcadismo. O arcadismo, quando a gente viu, o pessoal era bem objetivo, não tinha essa de, enrolação. Não, cortaram o inútil, né? Aqui também corta o inútil, vamos ser objetivo. Além disso, acreditavam que a ciência era a solução para todos os problemas do homem. Então, era tudo com base na ciência nessa época. As características são, como eu falei, são quase iguais às do realismo, porém o foco do naturalismo era falar do natural do homem. Então, assim, a ênfase no lado mais animalesco do homem. A fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade. Então, assim, aí você deve estar se perguntando, o que é esse animalesco do homem? É o instinto, gente. Nessa época, falava-se desse lado do instinto do homem. Então, por exemplo, um personagem lá estava com fome, ele não ia fazer todo um rodeio, todo um negócio todo cheio de frufru, que nem o pessoal do romantismo fazia. A pessoa tá com fome, qual é o instinto de uma pessoa, de um animal, na verdade, de um animal quando ele tá com fome? Ele vai lá e come. Ele não interessa o que ele vai comer. Então, por exemplo, tá lá com fome, tem um animal tal, vão comer esse animal. E rasga o animal e come o animal. É um negócio bem assim, bem chocante, assim. Como se fossem, fazer uma associação com vocês, como se fossem os zumbis de The Walking Dead. Inclusive, estou com a camiseta de The Walking Dead, olha só. É como se fossem zumbis, entendeu? Então, assim, os zumbis, eles têm um instinto de sobrevivência, o que justamente era uma das características dessa época. Então, assim, sobrevivência, vai falar mais alto, o instinto. Então, nessa questão, como eu falei, da fome, vamos lá comer, não interessa, entendeu? Também pode ser a parte não civilizada. Então, por exemplo, você vai lá, come um animal, rasga ele, né? Isso não é uma coisa civilizada. Outro exemplo pode ser, por exemplo, você tá lá afim de uma pessoa. No romantismo, você idealizar a pessoa, falar que a pessoa é isso, aquilo. Ai, meu Deus, será que ela gosta de mim? Oh, meu Deus. Aqui não. Você gosta da pessoa, chega na pessoa, fala e vamos. Era assim. Então, assim, tem toda essa questão da sexualidade e também a zoomorfização dos personagens. Então, assim, como se fosse os personagens, como se eles fossem animais mesmo. Uma coisa bem pá. O determinismo, ou seja, o indivíduo é determinado pelo meio que ele vive. Ou seja, uma pessoa nasceu, cresceu, tá morando em tal lugar. Ela vai ser determinada por aquele lugar. Então, se naquele lugar tem um monte de pessoa que fuma e que usa drogas e que faz isso e aquilo, aquela pessoa vai fazer tudo isso, porque ela vai ser determinada por aquele meio que ela vive. Objetividade, como eu falei, impessoalidade da narrativa, então era muito objetivo. E preferência por temas cotidianos, como eu mostrei lá naquele quadro, vou falar. Esse quadro está basicamente falando de algo cotidiano. Eu não sei exatamente se é um lugar, se é um meio de transporte que eles estão indo para algum lugar. Mas a gente pode ver que é uma cena do cotidiano, né? Então, assim, eles iam falar muito do cotidiano e priorizando as relações das vivências das classes inferiores, tá? Agora a gente vai para os autores. E no naturalismo nós temos o Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, que nasceu em 1857 e morreu em 1913. Ele foi um jornalista, romancista, contista, cronista, diplomata, desenhista, pintor e caricaturista, considerado o precursor do naturalismo.
Então, assim, foi ele que deu o pontapé ali, entendeu? Para o naturalismo surgir, aqui no Brasil. E mesmo sendo do naturalismo, alguns estudiosos falam que as obras dele, né, as produções literárias, muitas vezes apresentavam características românticas e realistas. Então, é como eu falei no vídeo do arcadismo. Alguns, não é algo muito fechado, gente, não é algo, por exemplo, isso aqui só tem características dessa escola literária. Às vezes vai pegar de uma outra escola que já foi, às vezes vai pegar de uma escola que já vai surgir, é assim, tá? Então ele lançou em 1881 o Mulato, em 1884 A Casa de Pensão e em 1890 O Cortiço. A gente vai falar do Cortiço especificamente nesse vídeo mais pra frente, porque o Cortiço, para você entender o naturalismo, leia o Cortiço. Nele você consegue ter claramente como as características, por que que eles falavam do tema central do livro, tanto nesse livro quanto em outras obras, tá? Então tem o Aldolfo Ferreira Caminha, que nasceu em 1867 e morreu em 1897. Ele, em 1886, publicou sua primeira obra, Voos Incertos, e a sua produção literária é marcada por temas de violência, perversão, homossexualidade, crimes e tragédias. Então, assim, gente, como eu falei, eles realmente falavam do que estava acontecendo. Não vamos condenar, não vamos falar da verdade. Mostrar tudo na cara da sociedade. A obra que merece destaque é O Normalista, lançado em 1893, de cunho regionalista. E, além disso, O Bom Crioulo, lançado em 1895, que foi seu romance ousado por abordar um tema homossexual. Alguns livros desses que eu estou citando vão estar todos no Classroom, tá? O herculano Marcos Inglês de Souza, que nasceu em 1853 e morreu em 1918. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E ele foi um professor, advogado, político, jornalista e escritor brasileiro. Ele publicou O Coronel Sangrado em 1877 e em 1891 ele adquiriu reconhecimento literário com a publicação da obra O Missionário, na qual ele aborda a influência do meio sobre o indivíduo. Então, outra característica, a influência do meio sobre o indivíduo, dessa obra aí que também está no Classroom. E por último, nós vamos falar do Cortiço, que é o livro que eu comentei anteriormente, que é um livro que você, quando você lê, você consegue ter claramente todas as características do naturalismo. É um livro que tem características bem animalescas. Não é um livro fácil de ler, tá, gente? É um livro que, assim, é bem diferente dos livros do romantismo, sabe? É algo muito explícito jogado na nossa cara quando a gente tá lendo. Então, tendo como cenário a ambientação coletiva, então é um monte de gente morando junto, o romance difunde as teses naturalistas que explicam o comportamento dos personagens com base na influência do meio. Como eu falei, né? Característica lá, né? Da raça e do momento histórico. Então, esse livro, ele junta um monte de coisa. E ele foi lançado em 1890, e ele é um livro que ele é composto de 23 capítulos que relatam a vida em uma ambientação coletiva de pessoas pobres, ou seja, todas essas pessoas que moram juntas moram no Cortiço, lá no Rio de Janeiro. Então é isso. Esse livro é essencial para vocês entenderem o naturalismo. É uma obra muito boa. Como eu falei, não é uma obra fácil de ler, mas vale a pena. E é isso, gente. Eu quis ser bem breve para vocês entenderem bem o que é o naturalismo. E eu espero que vocês tenham entendido. Sigam a gente na nossa rede social, a gente só tem uma, que é o SOS Literatura. Lá a gente avisa quando tem de novo, e a gente posta algumas curiosidades, tal, sobre as escolas literárias. Siga lá. Comenta aqui embaixo, curte, se inscreve. E aqui na descrição aqui embaixo vai ter um formulário para você se inscrever, para você entrar no nosso Classroom para ter acesso a todos esses materiais que a gente coloca lá. E também vai ter um outro formulário que são questões
sobre naturalismo para ver se vocês entenderam bem, se fixou bem o naturalismo aí na cabecinha de vocês, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e muito obrigada. Tchau.